Bom dia e bem-vindos ao Todo Dia Sudoku, onde a gente resolve, ou pelo menos tenta resolver, um sudoku difícil do New York Times todos os dias. Então, se você quiser tentar fazer ele aqui, tá o link embaixo na descrição, e vamos resolver. Vamos lá, então começando aqui o nosso sudoku de hoje. Vamos lá, vamos começar pelos números uns. Então, olhando aqui os números uns, a gente pode marcar já que eles são só presos aqui, como os uns estão só em cima, acho que não tem mais nada. Os dois estão presos numa dessas três casas aqui. Onde mais? Fora isso não ajuda. O 3, ele está restrito a uma dessas duas casinhas aqui. Está... Ah não, aqui ainda não. Então acho que do 3 também é isso aí. Ok, então 4 está preso numa dessas duas aqui. Está preso num desses dois lugares aqui, o que nos dá uma dupla de um 4. Mas essa dupla parece que não ajuda muito, porque já tinha um 4 em todo lugar aqui. Então vou deixar limpinho. Vou deixar só a marcação assim. Porque os apontamentos não ajudam muito, né? Porque já não tem um 4 aqui, não tem um 4 aqui pelos blocos. Então, continuando olhando os 4, aqui corta, o 4 está restrito numa dessas duas casas aqui. Que mais? Sobe o 4, 5, corta aqui, está restrito numa dessas duas aqui. Esse sobe, o 5 fica preso numa dessas três aqui. Eu prefiro marcar quando é assim, com visão de marcação, porque eu acho mais difícil enxergar o 5 pequenininho, né? Então, marco ele assim. Opa, eu marquei errado. Quero marcar com a marcação certa. Certo. Os 5... Fora isso, não vejo mais. 6 aqui, 6 aqui, 6 aqui, fazem os 6 ser restritos a uma dessas duas casinhas. 6 aqui, faz o 6 restrito a uma dessas casinhas. Ele já atropela esse 6 daqui, né, que ele olha para cima, então aqui não é 6. O 6, portanto, só é aqui, de acordo com a marcação nossa do Snyder, que serve exatamente para facilitar a nossa vida. Aqui e aqui faz os 6 serem restritos, o 6 sobe para cá, aqui são 6 restritos também, os já grita que não pode ser aqui, por causa desses 6, então o 6 só pode ser aqui, achamos mais um 6, que legal, legal. Então aqui também o 6 fica restrito a uma dessas duas, opa, não, verdade, então aqui não pode ser 6, então o único lugar que o 6 pode ser é aqui. E aí só faltam esses dois 6 aqui para resolver. Então vamos seguir com 7. 7 sobe. Temos um par de 5 e 7 aqui. Muito bom. Essa marcação do Snyder nos ajuda a enxergar isso de maneira muito mais fácil. Então não pode ser 5 e 7 em mais nenhum lugar aqui embaixo. E nem aqui no bloco. O que eu vou já resolver, né? Então esse bloco, ele agora não pode ser nem 1, 4, 5, 6, 7 e 8, então ele só pode ser 9, 2 e 3. E já olhando, o 9 não pode ser em nenhum lugar aqui, então ele é aqui. Olha como essa dupla já ajuda a achar o nosso segundo dígito, né? Que já ajuda o terceiro. Então a gente tem 9 aqui também. O que mais os 9 nos ensinam? Bom, já olha um monte de lugar para baixo, né? Então vale fazer uns scans nas linhas aqui. Aqui, por exemplo... Não, ainda não. Tudo bem.
esse 9 desce aqui, esse 9 corta aqui, os 9 estão restritos a uma dessas duas casas, o que nos dá uma dupla de 4 e 9. Muito bom, por quê? Porque ela olha para cima aqui e olha no quadrado. Vamos já resolver isso também. Então esse 4 e 9, esse 4 e 9, esse 5 e 7, esse outro 5 e 7 faz aqui ser uma dupla também. E é uma dupla aqui de 1 e 2, é isso? É uma dupla de 1 e 2. Legal, muito bom. Pena que não está no mesmo quadrado, senão ajudava mais ainda. E aqui já fica uma situação onde tem que ter só mais 4 dígitos, que são eles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então aqui não pode ser 8, aqui não pode ser 8, aqui não pode ser 2. E aqui não pode ser 1, e aí se você prestar atenção aqui, você tem um trio de 1, 2 e 3. E aqui, esse trio, da mesma forma que essa dupla tira todos os 4 e 9 do quadrado, esse trio tira todos os 1, 2 e 3 no quadrado. Então aqui não pode ser nem 1, 2, nem 3. Então aqui é um 8 pelado. E olha como você confere, né? Então, duplamente checado, temos aqui um 8 pelado. Muito bom também. Vamos continuar olhando. A gente estava olhando o 7 antes de desviar para todas essas andanças, né? Tudo isso por causa dessa dupla de 5 e 7 aqui, muito bom. O 7, continuando olhando, já não pode ser mais em nenhum outro lugar, certo? Marcado assim com Snyder. 8. Os 8 parecem ter bastante 8 aqui, então vamos ver onde vão ser os 8. O 8 corta aqui, então os 8 podem ser numa dessas duas casas. Eles sobem aqui, sobe aqui. O 8 já está cortando aqui, então a gente achou um 8 pelado aqui. Muito bom. 8 com 8 faz os 8 serem restritos a uma dessas duas casas. E 8 e 8 está preso num desses lugares aqui. Tá, então com os 8 é isso. 9. Os 9, eles olham aqui para baixo. Ah, tá. E aqui, nesse quadrado do meio, aqui nesse bloco, aqui não pode ser 9, porque é um par de 1 e 2, o 9 está roubado aqui. Então 9 só pode ser numa dessas duas casas aqui, o que é bastante restrito também. Esse 9 tem os 3 9 aqui ainda. Esse 9 aqui, esse 9 aqui, não olha nada ainda. Tá bom. Bom, e aí, o que a gente pode olhar ainda que a gente não olhou, né? Então a gente colocou aqui 9, 6 e 8. Isso faz com que essa coluna, essa linha fique só com 4 candidatos possíveis. São eles. Vamos preencher. 5, 7, o 2 e o 3. Aqui não pode ser 5, aqui não pode ser 3. E aqui pode ser todos. Horrível? Horrível. Não começamos com o pé direito, não. Mas aqui tudo bem, vai aqui. Também por causa desse 1 e 4 só pode ser 4 candidatos, que é justamente 2, 3, 5 e 7. Então vamos colocar todos eles aqui para já ir preenchendo essa parte. Que mais podemos preencher? E a gente pode preencher também. Aqui ainda falta 5 candidatos. Ah, não. Ó, aqui é um 2, 3, 2, 3, aqui é um 4. Um 4 aqui só pode ser um trio. Ótimo, esse trio vai ensinar alguma coisa pra gente. Vamos ver. Então aqui pode ser 7, 8 e 3. Então é um trio de 3, 7 e 8. E esse... Não, minto. O 3 não, porque o 3 está roubado. Então é um trio de 7, 8 e... 1, 2, 3 e 5. Isto, agora tá correto. E aí esse 5 não pode ser aqui por causa desse 5, o que nos traz um 7 pelado. E esse 7 pelado mata esses 7 aqui.
Mata esses 7 daqui também. Vamos ver se entrega mais alguma coisa. Parece que sim, o 3 parece que só pode ser ali, então confere. 3 agora só pode ser aqui. That's 3 in the corner! O 3 no canto celebra, a gente celebra junto. O 3 não pode ser mais aqui, portanto o 3 por marcação Snyder só pode ser aqui. Os 3 já estão resolvendo bastante, né? O 3 vem pra cá, os 3 ficam presos aqui, aqui não pode mais ser 3. Que mais que esse 3 nos ensinou? Aqui só pode ser o 2, porque os 5 e 8 estão roubados aqui. Então aqui só pode ser o 2, aqui já não pode mais ser o 2, então a gente consegue um par de 5 e 7. Esses 5 e 7 tiram os 5 e 7 daqui, tiram os 5 e 7 daqui. O 3 fica pelado aqui, que faz achar o 2 aqui. Muito bom esse começo. Fechamos as possibilidades todas dessa banda nesse momento. Bom, esse 5 e 7 já não ajuda mais essa marcação. E aqui também não ajuda mais essa marcação, porque a gente já está enxergando razoavelmente bem. Abati no 7 aqui, o 7 não pode mais ser aqui, não pode ser aqui, então aqui a gente tem possibilidades de 7. Esses 7 olham para cá, esse 7 olha aqui. Eu vou marcar os 7 aqui, porque eu não consigo enxergar muito bem quando o 7 é pequenininho, né? Então, esse 7 pequenininho indica que não é aqui. Eu preciso, então, saber que ele só é aqui sempre, para ter isso em mente. Bom, o que mais esse 7 nos deu? 7 desce aqui, não dá nada. E é isso. Certo? Certo. Tá bom. O que mais a gente colocou? A gente colocou 3, a gente colocou 2. Os 2, tem alguma novidade nos 2? Os 2 vem pra cá, olha um aqui. Então 2 só pode ser numa dessas duas casas. É isso mesmo. Então tem 2 olhando pra cá, 2 olhando pra cá, tem os 2 olhando aqui. Temos o 2 olhando aqui, o 2 olhando aqui, o 2 fica restrito a duas casas somente. E aqui no centro ainda não dá para resolver. Olhando os 2, ó. Olha que interessante isso. Aqui é interessante. Tá vendo? 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Isso usando a regra de que tá em 2 blocos diferentes, 2 colunas diferentes e 2 linhas diferentes, que acho que é a condição, né, para que possa ser considerado um retângulo único, né, que chama Unique Rectangle, e é uma regra não oficial, mas muito útil do Sudoku, que significa que quando você tiver essa configuração, né, de 3 números de 3 células com 2 candidatos idênticos possíveis e mais uma que também contém esses outros 2 candidatos possíveis, que é o 2 e o 3, né? Essa célula só pode ser essa galera que está marcada. E isso faz com que aqui seja um 1. Por quê? Porque, a gente vai até ver depois, porque os sudokus, 99% dos sudokus que existem hoje tem uma solução única. E se a gente considerar que isso não é um 1, se eu tirar o 1 daqui, aqui tem 2 soluções possíveis. Porque o 2 pode ser ou aqui, ou o 3 pode ser ou aqui, ou aqui. Tanto faz, dá para trocar, né? Aqui pode ser 3 e aqui 3, aqui pode ser 2 e aqui 2, né? Tanto aqui também pode ser 2 e aqui pode ser qualquer um. Aqui pode ser 2 ou pode ser 3, aqui pode ser 2 ou pode ser 3, e aí vai ser o inverso em cima. Mas vai ter 2 soluções. E os sudokus atualmente, né, é muito difícil você ter um sudoku que tem mais do que uma solução somente.
Mas poderia ter, não é uma regra oficial de que o Sudoku não pode ter duas soluções. Por isso é uma regra não oficial, mas muito útil. E aí a gente vai ver que no fim, provavelmente isso aqui, se eu tiver certo, vai ser um 1. E a gente confere depois. Seria um atalho, tá? Mas é um atalho que aparece muitas vezes em jogos de Sudoku. Eu não vou usar porque não é uma técnica oficial, então eu vou ser um pouco purista nesse momento. Voltando ao que estávamos olhando, né? A gente estava olhando o 3, então o 3 ficou agora restrito aqui ou aqui também. E olha para cima. Então, onde falta 3? Aqui, aqui e aqui. Ah, mas não faz sentido, porque esses 3 estão olhando aqui. Então isso aqui não pode ser 3. Então aqui somente pode ser 3. E fica faltando só esses 3 aqui, que a gente poderia até resolver. Quer dizer, mais ou menos resolver, podia achar o 1, né? Mas a gente vai ser purista nesse momento. Seguimos em frente. Vamos olhar as outras restrições que isso nos trouxe. As restrições que isso nos trouxe foi, por exemplo, colocar esse 3 aqui faz com que isso tenha somente 4 dígitos restantes aqui nessa coluna, que são 1, 4, 7 e o 5. Então isso não pode ser 5. E lembrando, né, que aqui, esses dois sets aqui, ó, eles estão olhando para cá. Então isso aqui também não pode ser 7. O que é maravilhoso, né? Que bom que esse 1 e 4 aqui vão tirar 1 e 4 daqui, vão tirar 1 e 4 daqui também. Então já limpamos bem as possibilidades. Continuar olhando aqui, lugares restritos, né? Aqui também só tem mais 4 possibilidades de dígitos nessa coluna, 2 já estão colocados ali. Aqui então pode ser 5, 7, 1 e 4. 4? É 4. Então aqui não pode ser 4, aqui não pode nem ser 5, nem ser 7. E tem mais um 14 aqui aparecendo. Ok. E a gente pode olhar, além disso, quem são esses dois aqui. Porque não são 1, 2 nem 3. Então eles são 6 e 7. Certo? Não. Eles podem ser 6. Tô olhando aqui, tem uma coisa estranha. Esse 1, 2 e 3 aqui, ele tira um 1 daqui. Então aqui só pode ser 5 e 7. É isso aí. E aí esse 5 e 7. Com esse 5 e 7, tira o 5 e 7 daqui. E aí fica limpinha essa coluna aqui também. Deixa eu voltar aqui que eu tava vendo. Então aqui pode ser, na verdade, 5, 6 e 7. Porque faltam mais 3 aqui, né? Então 5, 6 e 7. Então 5, 6 e 7. E temos outro trio aqui de 5, 6 e 7. Opa! Mas aqui esses dois 5 e 7 agora encontrados tiram aqui o 5 e 7, fazendo aqui ser o 6 pelado. Esse 6 pelado tira o 6 daqui. E aqui a gente fica com uma dupla de novo de 1 e 4. Tá? 1 e 4 estão dominando. 1 e 4, 5 e 7 estão dominando o tabuleiro aqui. E aqui tendo 1 e 4 com 1 e 4 olhando para cá, aqui já não pode mais ser o 4, portanto aqui tem que ser um 9, aqui tem que ser um 4. Que mais? Tá andando, hein? Mas podia ter já resolvido mais. Vamos continuar aqui. Um 4 e um 4 aqui faz com que isso seja uma dupla de 2 e 6, já não deve ser, porque aqui já não pode ser o 6. Então a gente já acha o 2 e o 6. Progresso bom. Aqui já não pode ser o 2, o que significa pela marcação do Snyder que o 2 só pode ser aqui. Aí a gente já tem algum follow-up bom aqui, ó, que interessante esse segmento, que já revela vários dígitos de uma vez, facilitando bem. Aqui já pode ser o 2. Lembra que eu falei, ó?
que é aqui? Não poderia ser o 2 e 3, senão teria duas soluções. Então, para ter uma solução única, se confirma a técnica do retângulo único, né? Que fala que quando tiver essa situação, 2, 3, 2, 3, e aqui 2, 3 e um outro quadradinho com 2, 3 e mais gente, você pode considerar que é o mais gente, porque não é o 2 e o 3. Então aqui o 2, aqui o 3. Parou? Então a gente tem que continuar olhando. Vamos olhar aqui quem pode ser. Aqui só pode ser 3 candidatos além do 5 do 7. É o 1 e o 9. O 5, 7 e 9. Aqui não pode ser nem o 5 nem o 7. Aqui não pode ser 9. Pode ser 1. 5, 7, 5, 7, 9, 1, 5, 7, 1, 9. Procurei um trio, mas não achei. Aqui também só pode ser um trio de 1, 4 e 9. Não é o 1. Aqui tem muita gente, vou olhar o mais fácil aqui. Aqui só pode ser 7, 8 ou 9. E aqui facilitou a nossa vida, porque isso não pode ser nem 7 nem 8. Vamos conferir. 9. Então aqui, quem pode ser? 1, 2, 3. Pode ser 4 ou 9 aqui. É isso mesmo. Poderia ser 4 ou 9 somente. Aqui também poderia ser o 4 ou 9. Como a gente já viu que não é o 4, só pode ser o 9. E aqui só pode ser o 4. Aqui já dá segmento, só pode ser o 9, só pode ser o 1, só pode ser o 4. E a gente quebra o quebra-cabeça, ele não vai quebrar a gente não. Aqui mais uma dupla de 5 e 7 sendo aí os protagonistas do nosso quebra-cabeça do Sudoku de hoje. Olha só, ficou muito bonito essas configurações. Quem faz isso aqui é pessoal muito criativo. Vamos olhar essa coluna, falta o 5, 7, 8 e 5, 7, 8 e o 9. E aqui não pode ser o 8 nem o 9, não pode ser o 7. Então o 9 só pode ser ali, né? Confirma. Esses 9 estão todos marcados já? Os 9 já estão. 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui. Então finalizamos os 9. Vamos olhar o que falta aqui. Nessa linha falta 5. Opa! Falta 5. Já sabemos onde é o 5. Só conferindo, então. Vamos olhar onde é o 5. O 5 não pode ser aqui. E então nessa linha o 5 só pode ser aqui mesmo. Aqui fica faltando o número 2. 5, 7 dupla de novo. Tiro o 7 daqui. Aqui fica sendo um 8 pelado. Aqui vira 7. Aqui vira 5. Aqui vira 7. Aqui vira 7. Aqui vira 5. Aqui vira 5. Aqui vira 7. Aqui vira 7. Aqui vira 5. Aqui vira... Nossa, quantos 5 e 7, cara. Que loucura. Inclusive deve ter alguma coisa nesse sentido de 5 e 7. Aqui então falta o 1. E por fim falta o 8. E fechamos com o 8. Quebra-cabeça muito legal hoje. Fizemos aí então um bom exercício de lógica. Aqui a gente usou, acho que, as técnicas principais para resolver Sudoku hard, que é encontrar dupla, encontrar trio e marcação Snyder. E além disso tem aí a possibilidade do retângulo único, que essas técnicas eu diria que resolvem 98, 99% de todos os Sudokus nível difícil e talvez de todos os Sudokus em geral. Talvez, né? Mas enfim. Espero que tenham gostado e até a próxima!